Bom dia a todos. Bom dia. Prazer imenso estar com vocês, nesse evento da CIPAG. Gratidão a Débora, ao Ulisses, ao convite. Começo dizendo que eu sou o único Master Coach cego da América Latina, talvez do mundo. Tá? Perdi a visão dormindo aos 6 anos de idade, olha que legal. Começo contando minha história assim. Quero dizer para vocês, antes de mais nada, coaching não é terapia, muito menos autoajuda. Autoajuda é você se ajudar. A partir do momento que você precisa de mim para falar algo para você, não é mais autoajuda. Beleza? Isso eu quero deixar bem claro, porque muitas vezes a gente tem o conceito de coaching um pouco distorcido, então a gente já começa falando isso, deixando claro alguns pontos. Vocês vão ver que talvez esse CEP seja um pouco diferenciado, eu me movo bastante, justamente para vocês ficarem me acompanhando, e às vezes vai dar dor no pescoço, ficar me olhando, mas é justamente para eu conseguir prender a atenção de vocês que eu tenho um grande concorrente chamado celular. Né? Então eu tenho que vencer ele. Ok? Como falei, perdi a visão aos 6 anos, eu dormi enxergando e acordei cego. Né? Eu tive descolamento de retina enquanto eu dormia. A retina é o que monta a imagem para vocês. Ela é um conversor. Então, eu estou de ponta cabeça e ela converte na posição real, nessa imagem do outro mundo. Enfim, quando eu acordei, apoiei no cotovelo, olhei para a janela, sol bonito, dia lindo, mãe, vamos levantar. Costumo dizer que desde pequeno eu gostava de apreciar as coisas belas da vida, as paquitas da Xuxa. Tinha umas lindas, mas tinha umas feias que doíam, mas eu gostava das bonitinhas. E as paquitas estavam pretas. A Xuxa estava preta. Tudo estava apagado. Não estou vendo, mano. Xuxa preta, paquita preta. Meu pai infarta. Não esperava. Filho cego. Fartou. Eu para um hospital, ele para outro, 4 cirurgias dentro de 2 meses. Recuperei uma porcentagem de visão. Voltei à escola para me realfabetizar, porque estava já sendo alfabetizado. E ali começou toda uma história. Embora eu não soubesse, eu só tinha 2 opções na minha vida. Ou ser mais um dos cegos, deficientes, encostados dentro de suas casas, no governo, ou fazer diferente da minha história. E eu optei a diferença. Fazer essa diferença. Embora, como eu digo e repito, não sabia disso. Né? E aí comecei a estudar e entrei para o esporte paralímpico, onde, justamente para eu poder me socializar, ter uma mobilidade, aprender a andar sozinho, e etc. Cheguei à seleção brasileira aos 16 anos de idade, muito cedo. Com 18 eu tive uma lesão que me tirou de Atenas em 2004. E aí o mundo acabou, eu achei que a lesão não fazia parte da minha história e eu não tive psicológico para voltar. Então eu abandonei todo o esporte, comecei a faculdade, fiz faculdade de educação física, essa é a minha formação de origem. Depois eu cruzei um abismo e fui para análise de sistemas. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Já começa aí, vocês estão vendo que eu não sou normal. Analista de sistemas, alguma coisa tem de errado. Né? E aí eu comecei a trabalhar em multinacionais. Eu fui analista de sistemas para HSBC, Electrolux, enfim, algumas multinacionais, até 2011. E aí, não está fazendo sentido, não estou gostando, não quero isso para minha vida. Voltei para o esporte. Lá fui eu, atleta de novo, de 2011 a 2014, jogando handebol no Juventus em São Paulo. Realmente não tem algo certo comigo. Handebol, cego, vai gostar de sofrer, né? Enfim, 2014, eu quero algo que faça sentido, eu quero impactar, eu quero mudar vidas e como que eu vou fazer isso? Aí aparece alguém, coach. O que é coach, cara? Coach, cara. Coach funciona. Funciona. Não sei se esse negócio funciona. Vou pagar pra ver. Ainda mais se o cara, né, vai me devolver meu dinheiro, se ele não der certo. Vou pagar pra ver. Fui lá e fiz. Gostei da brincadeira. Gostei. E a ideia era usar do coaching dentro do esporte para fazer com que atletas performassem melhor. Tirar alto rendimento. Usar a linguagem que a gente tem. Nós temos 5 linguagens e cada um fala em uma. Sistemas representacionais, enfim, N coisas. Eu queria juntar atletas, porque só ali, cara, você precisa render. Chegar na seleção não é de hoje para amanhã. Então eu queria aplicar o coaching dentro do esporte. Só que quando eu formei, aí eu vi que não era isso que eu queria. Eu queria ser coach mesmo. E aí eu abri a minha empresa, o Instituto Action Mind. Né? E eu tive um preconceito muito grande comigo. Falei, cara, quem vai querer contratar um Master Coach cego se não tem bons no mercado, que tem visão, o que vão querer comigo? Preconceitos. Fui para Cuiabá. Alguém conhece Cuiabá aí? Fazer assim pra mim não resolve. Vai ficar fazendo assim, tá? Levantar a mão também vai ficar com a mão levantada. Então vai ter que dar um
Cuiabá, o diabo fugiu de lá. Ele não aguentou, é muito quente lá. Né? E aí, frio lá é 30 graus. Você devia dirigir em Cuiabá para ver o quanto é muito quente. E aí, eu comecei lá, porque aqui são 25 escolas hoje, tirando o Instituto Action Mind, são 24. Dentro de coaching, era muito competitivo. E eu tinha um preconceito comigo. Aí eu fui pra lá. Eu voltei pra Curitiba, um mês depois, quando a Renault me ligou. Alex, queremos um treinamento teu de formação de líderes aqui. Eu, cara, não tem como, eu tô agradado que vocês estão me pedindo, eu já tenho treinamento aqui em Cuiabá, não dá. Cara, a gente não quer saber, a gente quer com você, se vira aí, monta uma proposta e vem pra cá. Aí eu falei, puxa vida, cara, é a Renault, né? É uma empresa de nome, não é... Vim. Fechei convênio com eles, hoje eu atendo Renault Nissan, atendo uma parte do Bradesco, já atendi Boticário, enfim, tem algumas empresas aí dentro já do meu portfólio, e em 4 anos, indo para 5, de formação em Master Coach. Essa é um pouco da minha história. Né? Tenho um currículo bem legal dentro da área de comportamento humano, analista comportamental internacional, Master Coach internacional, né? Sou hipnólogo clínico, então eu trabalho com parte terapêutica de depressão, fobia, síndrome do pânico. Desafiei muito a ciência nisso, porque não podia existir um hipnólogo cego, né? Porque a hipnose acontece com a dilatação da pupila, mas ninguém sabe quando a tua pupila dilata, a tua temperatura perde temperatura na palma da mão. E aí fui, fiz, enfim, hoje o Instituto Action, a gente dá curso em todo o Brasil, de formação de coaches, de líderes, gestores, essa é a minha praia, adoro trabalhar com liderança, né, e quebrando aquele protocolo da chefia, onde quando dá certo, mérito meu, quando dá errado, culpa de vocês. Isso é chefe. Né? Então a gente trabalha, eu gosto disso, gosto de trabalhar com isso, e é assim que a gente vem aí já há 4 anos fazendo o Instituto ganhar força e nome no mercado. Esse é um pouquinho da minha história. E hoje a gente vai falar de inteligência emocional. A minha linha de pesquisa atual hoje é toda voltada a como funciona a mente humana. Como que acontecem essas sinapses, como que reage as pessoas de determinados sentimentos, emoções, por que eu tenho certos pensamentos de acordo com o comportamento. E hoje eu venho estudando muito neurociência, venho estudando muito física quântica, que a física diz que nada existe, tudo que você vê é uma ilusão. Eu não existo, vocês não existem. Ah, como isso, cara? Você é louco, sou. A física diz que tudo é uma percepção da realidade. A forma que a Débora me vê é diferente da forma que o Ulisses me vê. Eles têm uma percepção da realidade. Né? Então não existe um certo ou errado. Diria Henry Ford que você sempre está certo. Você não está errado. Mesmo que você ache que aquilo é errado, você está certo. Porque é a tua percepção. É o que você acredita. Né? E aí a gente vai trabalhar muito em relação à inteligência emocional. Alguém que conhece já um pouco de inteligência emocional, fala eu para mim. Muito, muito pouco. Pouco. Sempre vai ser pouco. Eu também conheço muito pouco. Gostam de termos técnicos? Sim. Tem bastante. Slides, eu vou usar muito pouco. Ah, Alex, por que você usa pouco slide? Porque você é cego? Não. É porque se eu for usar o slide aqui, cara, a gente vai ter 2 dias de treinamento. E eu só tenho 1 hora, 1 hora e 15 no máximo que for passar para mim. Então, eu vou usar muito pouco, até porque se vocês gostam de termo técnico tem bastante. Primeiro slide para mim, cérebro trino. Como que um cego vai explicar isso? Né? Vamos ver se eu estou certo. Esse cérebro que está aí na tela, verde, amarelo e vermelho, de cima para baixo. Só que eu vou explicar ele de baixo para cima. Eu vou explicar ele do vermelho, do amarelo e verde. Tá? Vou passar ao funcional disso. E aí, eu só quero que vocês entendam o seguinte. A inteligência emocional ela trabalha com hemisférios. Aqui não é só os hemisférios, aqui é o cérebro. Tá? Dentro disso, desses hemisférios, a gente tem o direito e o esquerdo. O direito ele é responsável pela visão, a percepção subjetiva do mundo. São as emoções, são tudo subjetivo. Sentimentos, ações positivas e negativas. Ao lado esquerdo, ele é o cara chato. É o crítico, analítico, matemático, lógico. E é o cara chato.
E aí, a gente tem isso muito claro. Lado esquerdo, lado direito, racional e emocional. Alex, e agora? Esse verde, vermelho, verde, amarelo, vermelho. Semáforo, né? Semáforo. O vermelho é o reptiliano, tá certo? O reptiliano ele é um dos primeiros aí do nosso sistema cerebral. E esse cara não serve pra nada. Como assim? Pra nada. Ele só serve pra te manter vivo, cara. Ele é responsável por todas as ações autônomas do seu corpo. Respiração, digestão, circulatório. Se esse cara parar, o que acontece? Ele não serve pra nada, né? Não serve pra nada esse cara. Então assim, ele é responsável por essas funções. E ele é composto por cerebelo e medula. Só. Essas são as funções dele. Outra coisa que ele é responsável: fuga e estresse. Alguém estressado? Uhum. É esse cara. Quando esse estresse no teu cérebro existe uma caixa de ferramenta que vocês não precisam buscar de fora. Quando vocês estão estressados, ele libera uma coisinha chamada cortisol. Um alto nível de cortisol no seu sangue gera o teu estresse. Aquele cliente chato que fica te pentelhando no ouvido, alguém tem de cliente aí? É. Então, aquele cara, ele só, né, vai falar coisas que não é agradável de ouvir, mas por que o teu cérebro reage dessa forma? Por que você faz isso? Eu estou falando, você faz. O estresse não existe. Você faz o estresse. E a gente já vai falar disso. Então, tudo que está aqui no teu cérebro é uma caixa de ferramenta que você pode acessar isso o tempo todo. Você tem dopamina, ocitocina, você tem cortisol, você tem dopamina, você tem serotonina, você tem um monte de coisa. E cada uma tem uma função. Tá amando, né? Ocitocina, né? Você tá dopamina com a persistência, e a gente vai falar disso depois também. Adrenalina, momentos de fuga, você fica em alerta, a pupila dilata, os músculos já, né, dilatam o sangue, o coração bombeia mais sangue para o músculo para que você tenha uma reação, enfim. E muitas vezes a gente quer buscar fora motivações. Motivação é fogo de palha. Vocês vão lembrar de mim daqui um dia, uma semana, mas passou. Simples assim. Sendo que inteligência emocional você tem que gerar isso. Então esse cara é responsável por isso. Vocês saem da Copel, dão de frente com um tigre aqui no portão. Uns vão correr, uns vão paralisar. É esse cara o responsável, o vermelho. Tá? O amarelo, a gente vai falar do límbico, emocional límbico. Como o nome já diz, ele é emocional. Sentimentos, emoções positivas ou negativas. E ações e reações. 80% da nossa vida é regida por esse cara. Pouco. Embora não pareça, o que manda na nossa vida é o nosso inconsciente. E não consciente. Esse cara ele é composto pelo teu encéfalo, encéfalo. Vocês gostam de técnica, né? Dentro dele, hipotálamo, tálamo e epitálamo. O giro do ciclo ainda a gente tem para hipocampo e hipocampo. E dentro disso a gente tem as amígdalas corticais. Querem mais? Guardem esse nome, amígdalas corticais. Uma pergunta só aqui, para a Débora e para o Ulisses. Vocês têm a lista de e-mail do pessoal aqui? Temos. Depois, se vocês disponibilizarem, a gente manda para vocês um artigo que eu fiz falando de todas essas coisas que eu estou dizendo do cérebro para vocês. De funcionamento, partes e tudo mais. Passa para nós e a gente encaminha para vocês. Beleza. Ótimo, ótimo. Então, o que acontece? Guardem aí o nome das amígdalas corticais. Esse cérebro amarelo, ele é o cara que causa as suas emoções. O estresse, a alegria, o medo, o amor, a atração. É esse cara aí. E aí o que acontece? Ele é o subconsciente consciente. E ele tem uma faculdade crítica chamada amígdalas corticais. Que a gente também pode chamar de plasticidade neural. E tudo que eu falo, a nossa forma neurológica e fisiológica é a mesma, de todos nós. Você aprende visual, auditivo e sinestésico. A partir do momento que eu encosto na mesa, eu estou gerando uma sinapse neural desse composto. Isso aqui são cabos conectando no meu cérebro, gerando ligações
Isso me diz a temperatura, me diz se é sólido, se é líquido, se é pastoso. E ao ponto de que alguém um dia nomeou isso de mesa. Isso que não poderia não ser mesa. Mas são sinapses geradas. E é esses caras que fazem isso dentro dessas amígdalas. E aqui, por que eu falo para guardar essas amígdalas? Elas são do tamanho de 2 ervilhas e elas são responsáveis pelo teu medo. O teu medo de empreender, o teu medo de, sei lá, acontecer alguma coisa que te desligue da Copel, o teu medo de não saber educar teu filho, o teu medo de não trazer conforto e qualidade para eles, o teu medo de se relacionar. Normalmente mulher fala o seguinte, vou pegar no pé da mulherada. Todo homem não... Tá vendo? Por que isso? Porque provavelmente em algum momento na tua vida você se decepcionou com um homem, cara. E aí a tua amígdala não quer de novo. Aí você gera barreiras inconscientemente de relacionamento. E o teu casamento, teu novo casamento, se você chegou a casar, vive naquela briga, naquela discussão, naquele vai e volta. Tua amígdala. Porque você começa a se auto-sabotar dentro de uma emoção que você trouxe. Fali uma empresa, não quero empreender de novo. E é assim, cara. É esse cara. Esse medo é as tuas amígdalas. As amígdalas é como se ela fosse um porteiro. Vamos usar ela de você. Para aqui pra mim. A amígdala é um porteirinho. Então, eu sou o subconsciente, tá? E vocês aí são o verdinho lá que a gente já vai falar. Aí o cara quer parar de fumar. Aí o verde fala assim pra ele aqui. A Débora vai parar de fumar. Aí ele virou e vai falar pra mim. Fica assim. Aí ele fala pra mim, a Débora vai parar de fumar. Aí eu falo pra ele, não, a Débora, por que ela quer parar de fumar? Ah, porque isso faz mal pra saúde, ela quer qualidade de vida, ela... Aí eu falo assim, não, fala pra ela que ela não pode parar de fumar não. Por quê? Ah, porque quando ela era pequena, ela teve ausência do peito materno. Então ela tem ausência de sugar. E o cigarro traz relaxamento pra ela. Então pode falar pra ela que ela vai voltar a fumar. Passa uma semana, ele vira e ela volta a fumar. E esse processo é inconsciente. Então o que acontece aqui? Normalmente são sugestões dadas para tirar esse cara da jogada. A hipnose, no caso, ela faz isso aqui com ele, ó. Ela puxa mesmo. Ela vai parar de fumar porque ela tem aversão ao cigarro. Ela tem aversão ao cigarro, ela quer qualidade de vida, ela quer isso, quer aquilo. São sugestões dadas, rebaixando essa faculdade crítica. Colocando algo que faça sentido contrário. Uma sensação positiva no lugar de uma negativa. Alguém conhece PNL aí? Programação Neurolinguística? Sim? PNL é ressignificar termos significados. Você tem um filho de 2... Quem filho pequeno? Dá um eu pra mim. Filho pequeno, 3 anos, 4 anos, 5 anos, você fala pra ele, fulaninho, para de correr. Não corra. O que ele faz? Não corra. O cérebro não trabalha com um abstrato, ele é imagem. Então quando você fala não corra, ele lembra de alguém correndo. Qual que é o certo? Não, ele fica quieto. Pare de correr que você vai cair e vai machucar. O que ele vai pensar? Ele vai associar a dor. E ele vai lembrar de alguém caindo, dele caindo algumas vezes. E aí ele vai parar de correr. E é isso que a gente costuma fazer com as nossas emoções. Só que nós, inconscientemente, não sabemos fazer isso. É por isso que nós precisamos de ajuda. E aí não é autoajuda. É profissionais que consigam destravar coisas que a gente não consegue por si só. Psicólogos precisam de psicólogos, coaches também. Coaches também precisam de coaches. Tá? Quando a gente fala do amarelo, a gente fala disso tudo. Existe um caminho, uma viela entre o amarelo e o verde. Eu posso cortar caminho. Tudo que acontece na sua vida, primeiro vai no inconsciente para depois para o teu consciente. E o teu consciente é o verde. Esse cara difere nós dos outros seres vivos. Esse cara é analítico, lógico, responsável por pensamentos organizados, pensamentos lógicos, por toda a parte executora do teu corpo. Visão, audição e sinestésica. Olfato, gustação, etc. É esse cara. Sem ele, nós seríamos só mais um ser vivo. Só isso. É esse cara que nos diferencia. Porém, Alex, o que acontece quando esse cara aqui não é acessado? Quando passa a viela?
Sabe aquela atuação impensada que você fala assim, putz, matei e agora não pensei. Acontece um curto-circuito. Por quê? porque eu atinjo as amígdalas e o inconsciente age, depois vem o pensar. Né? O maridão lá pega a mulher na cama com outro cara, ou ao contrário, e vai lá e mata o carinha lá que estava, né? E putz, matei. Não pensei. Você não pensou se você ia ficar preso, se o teu filho ia ficar sem teu pai, sem tua mãe. Você não pensou nada disso. Você só agiu. É um curto-circuito. Pedi a conta, não pensei, me estressei, ó, me demitiu. Putz, tenho conta, tenho filho pequeno e tem crise. Ação impensada. E aí entra esses curtos, entre o amarelo e o verde, inconsciente e consciente. Como lidar com tudo isso? Vocês acreditam que tudo na vida parte de uma emoção? Sim ou não? Tudo, qualquer coisa parte de uma emoção. Vocês estarem sentados aqui para me assistir, teve alguma emoção gerada aí. Vocês sabiam que eu tinha deficiência ou não? Não. Ótimo. Mas o que trouxe vocês aqui? Foi uma emoção. Uma emoção de aprendizagem, uma emoção de querer saber mais sobre inteligência emocional, uma emoção de... Ah, não quero ficar atendendo cliente chato agora, não tenho dor de cabeça, né, de alívio. Existe alguma emoção por trás disso, né? Então, tudo é gerado por uma emoção. Sempre tem uma emoção por trás. Seja ela positiva ou negativa, mas tem. E aí a gente vai ter que trabalhar com o autoconhecimento para a gente entender isso depois. Né? E a gente vai falar disso mais à frente. A questão é, como trabalhar com tudo isso? E aqui eu estou resumindo para vocês. Isso daqui dentro do curso de coaching a gente leva 2 dias. Né? Então assim, como trabalhar com toda essa caixa de ferramentas? Como eu aliviar um estresse? Depressão dá trabalho, gente. E é a gente que faz. Você faz a depressão. Quer ver? Vamos fazer um teste. Deixa o ombro cair e olha para baixo, no meio dos teus pés aí. Fica aí um pouquinho. Fica aí. Fica olhando para baixo aí. Começa a pensar que tua conta... Cara, tua conta financeira está quebrada. Só o boleto chegando. Fica olhando para baixo. Qualquer coisa você pode... Ai, meu Deus. Fica aí. Não ri não, cara. Isso daí é sério. Não ri não. Né? Fica aí. Como você se sente aí? Tá ruim, tá não? Faz o contrário, encosta aí, faz o peitinho de pombo lá, peito pra frente, ombro levantado, olha pra cima. Como tá aí? Dá um sorriso. Tá melhor ou não tá? Cai o ombro de novo. Morto, vai pra trás. Vivo. Vivo morto. Né? Cara, é isso. A nossa vida é isso. E a depressão ela é gerada por quê? Porque o cara começa a fazer exatamente isso. Cai o ombro, começa a olhar para baixo. Mas, pô, meu Deus, a empresa está quebrando. Eu posso ser demitido a qualquer hora. Ai, meu Deus. Ai, não sei o quê. Começa a reclamar. Cara, 3 minutos assim não para. 3 horas. 3 dias. Você já tem posição fetal dentro na sua cama fechada no quarto. 3 meses, 3 anos, uma vida. E a depressão que causou? Você tem a escolha de se comportar diferente, porque aí a gente vai falar de comunicação. Nós nos comunicamos todas as vezes que nós temos uma emoção. E o que nós transmitimos com isso? Eu comunico? Eu comunico? Né? Eu comunico. Eu vir aqui, eu não estar aqui, eu faltei. Eu comunico? Sim. 2 coisas, ou responsabilidade, ou algo aconteceu comigo. Né? Mas eu comunico. O fato de eu não vir, eu comunico. E gera uma emoção de desrespeito, de responsabilidade, de desprestígio. Então tudo é uma emoção, tudo. E essa emoção gera uma comunicação. E comunicação é tudo na vida. Tudo. Né? Eu costumo dizer, e isso é científico, tudo que eu estou falando para vocês é científico, gente. Roberts, a Emon, M. Coates, enfim, tem bibliografia a rodo. As mulheres falam 7.000 palavras diárias e os homens 4.
Prova disso? Casados. Quem é casado aí? Então eu. Nossa. Tá. Dizem que a vida de solteiro é melhor, né? Não que a de casado é ruim. Dizem que a de solteiro é melhor. Você chega em casa, você entrou na Copel hoje. Você chega em casa à tarde, a tua mulher, como foi seu dia? Você fala pra ela, normal. Como normal? Emprego novo, na Copel, e não sei o quê, normal. Aí você senta pra assistir o teu jornal ou o teu futebol. Qual começa hoje? Você vai assistir o teu jogo. Aí ela fala assim, boa, posso contar então como foi meu dia? Você olha pra TV, pra ver se você vai perder. Aí você vira pra ela, pode. Então, quando você saiu de casa, você pensa, puta merda, ela vai falar o dia inteiro. Né? Se você for olhar pro call center de empresas, a maior parte é mulher, cara. Por quê? Porque elas sabem se comunicar, porque elas são mais persuasivas, elas são influenciadoras, elas têm 7 mil palavras pra falar. O homem, ele tem preguiça de acessar, cara, lá atrás, no canto, pra poder falar, cara. E ele usa pouco. Então, assim, comprovado isso, sabe? E tudo é uma comunicação. Tudo, absolutamente tudo. Né? Como você se comunica hoje, dentro da Copel, com os teus supervisores, com os teus chefes, ou com os teus colaboradores? Tem supervisor na sala? Tem. Tá. Desculpa aí, mas tem coisa que eu vou falar que não, talvez seja doído, tá? Tá bom? Ah, então tá bom. Tanto que quando a pessoa vem e fala assim, ah, eu quero um processo de coaching contigo, eu falo, cara, você está disposto a ouvir o que você não gostaria de ouvir? Eu não estou aqui para te agradar. Começa assim. Né? Então, por isso que eu falo, tem supervisor? Talvez eu fale algumas coisas que vai bater. Então, como que você se comunica? Como que você está se comunicando em casa? Inteligência emocional é tudo. Existe só uma única pessoa. Como que é o nome dele? Osmar. O Osmar não existe o Osmar pessoal e o Osmar profissional. Existe o Osmar com comportamento profissional e com comportamento pessoal. Mas ele é um cara só. E como deixar de repente uma separação lá atrás, aqui dentro? Difícil. Difícil. Então como lidar? Como que eu vou me comunicar com esse cara? Como que eu vou fazer com que as coisas façam sentido para ele? E que ele performe isso aqui dentro? Porque a empresa, ela não pode perder resultado. A empresa, gente, trabalha com números. Às vezes os trainers que estão comigo, eles sofrem, meu irmão. Eu falo, cara, eu quero números. Tá, você quer lançar esse treinamento novo de vendas? Legal. Quanto que isso daqui vai render? Como você vai disponibilizar isso daqui? O que você vai entregar? Eu quero resultado. Resultado. As empresas querem resultado. Estão erradas? Não. Teve uma empresa que eu fui atender esses dias. Falei pro cara assim, cheguei lá, né? Não foi a Renault. Eu vou falar que não foi a Renault porque eu falei que eu já trabalhei com eles, né? Mas era automotiva. E o cara tava apertando o parafuso numa roda. Ele era mecânico. Falei, cara, qual que é a função aqui? Apertar parafuso, não tá vendo? Quase que eu falei pra ele, não. Mas enfim. Aí o cara me diz o seguinte, cara, é apertar parafuso, apertar roda. Tá, só isso. O que você está fazendo em apertar a roda? Cara, por que você aperta uma roda? Então você está me dizendo, foi exatamente isso que ele começou a me falar depois. Então você está me dizendo que você aperta uma roda para prevenir vidas? É isso? Então a tua função não é só apertar a roda, a tua função é prevenir vidas. É diferente, não é? Comunicação, para que as coisas façam sentido para essas pessoas. Né? Então é como você está se comunicando. Pessoal que é casado, né, cara? Vamos lá. A comunicação, às vezes, quando você está começando um relacionamento, é boa, né, não? É elogio, é beijo na boca, é sexo todo dia, é top. Casou, ficou 1 ano, 2 anos, a comunicação começa a ficar abalada, começa a faltar sexo, abstinência sexual, já não tem elogio, vira um zoológico, sua anta, sua mula, seu burro, seu cavalo. Né? Quando não tem agressão, cara. A comunicação começa a ficar agredida por emoções geradas no dia a dia. Né? O marido, cara, lá, no treinamento de inteligência emocional que a gente faz no instituto, a gente fala algumas coisas para casais. Mulher normalmente, né?
O marido está chegando, em vez de você chegar e perguntar, você trouxe o pão? O cara está entrando, você chega perguntando o pão, né? Caiu o movimento? Faz diferente, né? Chega na frente, quer voltar, quer ter uma relação de novo, quer ter uma atividade de volta, ou, né, quer ter uma atividade sexual de volta, dá aquela parada, mãozinha assim, dá aquela embicadinha que vocês sabem dar no quadril, de frente com ele. Aí vocês fazem aquele olhar que eu não vou fazer porque eu não consigo fazer. Você pensa assim, nossa, cara, te possuir inteiro, né? Se o cara fizer assim pra você, tá louca? Cara, é a deixa. Isso a gente fala no inteligência emocional, é a deixa. Aí agora que ele fizer, tá louca? Tô louca de tesão. Vai ser todo dia! Vai voltar! Tá, isso é só pra descontrair vocês. Mas é verdade, é como você se comunica com as pessoas. Se você tá com problema no casamento, cara, é porque você não está sabendo se comunicar. Se você tá com problema com o teu chefe, é porque você não sabe se comunicar. Fato. Aí você sai culpando. Você culpa todo mundo. Ah, eu sou um marido bom, eu elogio, eu trato bem, eu tomo banho. Tem muito banho. É tomar um banho. E a mulher culpa o marido. Ah, porque eu me arrumo pra ele, eu cuido do meu corpo pra ele, eu coloco a lingerie melhor pra ele. Cara, é pra ele, mas e você, cara? Como você quer fazer algo pro outro se você não tem pra você? Como você está se comunicando com esse cara? Com o teu chefe? Ah, o chefe é culpado, ele é isso, ele é carrasco, ele me cobra demais. O quanto você faz para que ele não te cobre? Qual é a tua performance? Pense numa régua de 10 centímetros. Quanto que está a tua vida no teu financeiro? Está 2? Está 10? Quanto está a tua vida no profissional? Está 2 e está 10? O que ela tiver é o que você vive hoje. Simples assim. E o bom é que enquanto tem vida dá para mudar. Se a tua vida financeira está 2, você escolhe para 2. Como você está se comunicando? E aí a gente vai falar de crenças, porque tudo na vida é uma comunicação gerada através de uma crença. O que você ouvia quando era pequeno? Dinheiro não presta, dinheiro é sujo, rico não vai para o céu, antes pingado que secar. O que você ouviu? São crenças. E aí você não consegue administrar bem o teu financeiro. Parece um saco vazio, entra em cima e sai embaixo. Cai a conta lá, o dinheiro na conta, o papel depositou, o banco já engoliu, metade do pagamento. Sabe? O que está acontecendo? O que está pegando nesse lado emocional? Você já está no terceiro, no quarto, no quinto casamento? Cria um vício emocional, gente. De recomeçar. Não, enquanto tem... a gente pode recomeçar. Mas viver recomeçando a vida inteira, cara. Alex, esse negócio está errado? Não, recomeçar é todo dia, beleza. Só que quando você já fez tudo que você podia. Você sabe a diferença de persistente e insistente? Sim ou não? Não. Insistente é você querer fazer sempre a mesma coisa do mesmo jeito. E 90% dos seres humanos são insistentes. Não, estou tentando, eu faço daquele jeito, mas não consigo, eu faço, mas sempre do mesmo jeito. Sempre eu quero falar com o meu chefe, mas eu não sei abordar e eu estou insistindo daquele jeito porque ele está errado. E não é, cara. É o jeito que você está passando. Isso é insistente. Como diria Einstein, louco aquele que vai buscar fazer sempre as mesmas coisas, dos mesmos jeitos, querendo os resultados diferentes. Seria bom que as pessoas fracassassem mais. Ah, cara, você está louco mesmo. Não. Quando ela fracassa, é sinal que ela pelo menos tentou. Agora as pessoas desistem antes mesmo de fracassar. E aí elas falam, nossa, eu fracassei. Você desistiu. Desistência é diferente de fracasso. A insistência ela é uma dissidência da persistência. Persistência é fazer de novo, de novo e de novo, de jeitos diferentes. Não deu certo? Faz de novo. E de novo, quantas vezes for preciso. Quem tem um porquê suporta qualquer como. Não era isso que estavam falando no início aqui? Volta lá aí. Era ou não? O que eu quero dizer com essa frase? Quem tem um porquê suporta qualquer como.
Osmar, por que você acorda todos os dias? Vários motivos. Primeiro horário, não sei, é necessário, as pessoas contam comigo aqui. Também tem toda a programação do dia inteiro. Mas antes de tudo eu agradeço. Eu acordo e agradeço mais um dia e vai. Tem que estar disponível para as outras pessoas, não só além do teu trabalho, mas às vezes com 2 minutinhos faz uma baita diferença nos outros. E segue, vai. Isso é pouco. Isso é muito pouco. Isso não é nada. Quando eu pergunto por que vocês acordam, e aqui eu só perguntei pra ele porque eu tinha o nome dele e tá aqui perto de mim. Mas eu podia perguntar pra Ulisses, podia perguntar pra Débora, podia pegar qualquer um aí do fundo. E a resposta poderia ser a mesma. Porque eu preciso acordar, porque eu preciso trabalhar, porque pessoas precisam de mim, porque eu preciso dar sustento do meu filho. Isso é pouco. Teu filho não é nada. Cara, agora você está sendo realmente pesado. Não é nada. Você tem um porquê? Qual é o teu legado? O que você quer deixar na vida? Quem você quer ser lembrado aqui dentro quando você sair daqui? O que você quer dar para o teu filho? Que quer dar qualidade de vida? Isso é um porquê. Agora, só o teu filho é pouco. O que você quer dar para ele? Como você quer ser visto por ele? Que legado você quer deixar para ele? Qual o exemplo de profissional você quer dar para ele? Isso é um porquê. E aí você suporta qualquer como. Não importa o que aconteça na tua vida, você vai fazer diferente, você vai porque você tem um porquê. E aí a gente está falando de persistência. Dopamina. É ter aquele, cara, eu vou fazer, eu vou acontecer, a minha vida vai mudar e eu quero fazer acontecer. A nossa comunicação, gente, gera um estado. Se você está numa comunicação neutra, nossa, eu vou lá hoje, eu vou estar jogando de novo, sempre atrasado. Ela é neutra, mas o que ela traz para mim? Um estado de desânimo, desmotivação, sem entusiasmo. E esse estado, ele vai gerar um comportamento de criticar, de reclamar, de não trazer resultado, de não ter solução, que vai gerar uma crença, porque ele é constante e avolumado, ele gera uma crença determinante. Toda crença é determinante na nossa vida, só que ela vai gerar uma crença limitante de não posso, não consigo, não sei vender, não tenho paciência. São crenças. Ganhar dinheiro é difícil. Quem acha que ganhar dinheiro é difícil? Só trabalhar? Quem acha que é difícil segurar dinheiro, então? Guardar dinheiro? Né? São crenças. São crenças que nós temos. E isso gerado por quê? Uma comunicação invariável que produz um estado. O estado, né, ele produz um comportamento que constante e avolumado gera uma crença limitante e determinante na nossa vida que vai determinar os nossos resultados. Por isso que eu falo, como que você está se comunicando dentro da empresa? Como está a tua questão emocional? Quando você está estressado, você atende o cliente, e aquele cara te estressa ainda mais, como você reage? E aí? Isso é bom ou é ruim para você e para a empresa? Vai ter cobrança do chefe ou não vai? Vai. Então, como que está isso? E diferente se nós nos comunicamos bem, temos ali, né? Não, vou fazer, vai acontecer, vai dar certo. E aí, galera, hoje vamos bater meta, a gente vamos faturar R$100 no dia, vamos vender, vamos atender, vamos resolver X problemas hoje, vai dar tudo certo. Eu estou me comunicando, empolgado. Isso gera um estado de alegria, foco, determinação, ponto. Vai gerar um comportamento de vou dar resultado, vou mostrar o que eu posso fazer, aqui é a solução, esse aqui é o problema, o próximo vai ser melhor, vou resolver o problema do outro. Que vai gerar uma crença de confiança, de determinado, de cara, vai dar certo, realmente vai ser top, e os resultados vão acontecer. Quem empreende, o teu negócio vai expandir, teu negócio... Alguém aqui, além do trabalho aqui na Copel, tem empresa? Empreende em alguma coisa? Não? Normal. A cultura brasileira ainda é assim. Porém, tudo está encaminhando para a automatização. Talvez é a hora de começar a pensar em empreender. Não estou falando para sair da Copel, tá? É verdade. Porque às vezes a gente fala isso, o cara fala assim, cara, eu tenho uma ideia top.
Aí o cara larga o emprego, vai querer viver daquilo e ele não tem estabilidade lá ainda. É trocar o certo por um idoso. É crença também. Mas vai fazendo essa migração aos poucos. Então começa a pensar em empreender em algum negócio. Porque tudo está caminhando para a automatização. Por isso eu gosto do coaching. O coaching não tem prazo de validade. E a automatização pode dominar o mundo. Mas pessoas vão continuar precisando de pessoas. Para que elas impulsionem seus negócios, porque o empreendedorismo vai tomar conta. E psicologia também. Porque vai ter muita gente depressiva. Frustrada, fobias, preguiças de terapeutas. Sabe? Comecem a pensar nisso. E tudo é resultado das nossas programações, geradas por emoções. Está fazendo sentido, sim ou não? Sim. Beleza. Até aqui, tranquilo? Mesmo? Sim. Tá bom. Como que a gente faz para desenvolver isso, Alex? Como a nossa performance, a nossa persistência, liberando dopamina? Cientificamente comprovado, se você mentalizar o teu objetivo 10 minutos no teu dia, você libera dopamina, que vai fazer você ter uma performance muito melhor. 10 minutos em 24 horas é pouco ou não? 10 minutinhos fechado, mentalizando as coisas. Eu trago muito isso do esporte. Eu mentalizava muito meus próximos movimentos, os giros, como que eu ia jogar contra o time, enfim. E funcionava. Desde muito pequeno, o que eu sempre quis na vida era ter plateia, era ter multidão, era ter aplaudindo, sendo reconhecido. Eu imaginava muito isso desde pequeno. Né? E eu acredito que hoje vem se realizando, como eu falei para vocês. Hoje a gente está aqui numa sala pequena, mas hoje tem palestras maiores. E sou bem louco, gente. Palestras maiores de 1000 pessoas, eu entro pilotando uma CBR 1000. Louco. Desde pequeno, quando eu chegava, minha paixão sempre foi por motos. Aos 18 anos eu tirei minha moto. Não sei se eu acho que o vendedor foi mais louco que eu. E eu enxergava um pouco mais na época, e eu pilotava minha moto à noite. Eu não tinha amor à vida. Se eu enxergasse, eu estava morto. É verdade! Que amor à vida um cara de 18 anos tem à vida? Que amor ele tem? Nenhum! Ah, se colocar em risco a vida dos outros. Era noite e era coisas mais mortes, mas se um carro cruzasse na minha frente, eu ia me matar. E quando eu falo moto pra mim é acima de 300 cilindradas, não era era uma cavalo. Quem dirige moto sabe do que eu vou falar. Mas eu senti a liberdade. Eu senti o vento na cara, eu senti o barato da vida. Hoje eu falo, cara, eu peço pra Deus que Ele me deixe cego por muito tempo. Porque eu fiz tudo na vida sendo cego, cara. Adorei isso. Por quê? Porque eu tenho um porquê, cara. O meu porquê maior é a minha missão da minha empresa, transformar vidas através da minha vida. E os meus resultados falam por mim, eu não preciso ficar falando nada. Sempre lutei contra o vitimismo, tá? Pai, isso aqui é contadinho. Caramba. Sabe? E assim, eu sou muito odiado na classe Segal. Justamente porque eu falo isso. Vocês são bando de acomodado que vivem nas costas do governo. Eles ficam loucos da cara comigo. Mas por quê? Porque eles não querem fazer diferença. Cara. E tem muita gente que não tem deficiência que fica fazendo também pequenininho. Vitimização. Porque o chefe cuidou de mim. Pensa o quê? Se quer mudar a tua vida, comece a investir em você, em vez de ficar batatas fritas e chopp, que é bom também. Ou em celular novo todo ano. Você não gasta 2.000 num curso, mas você gasta 2.000 num celular, cara. E aí você não quer perder lugar dentro da empresa. Só que enquanto você está ali parado, o cara do lado está fazendo o curso se especializando, cara. Esse cara vai subir na empresa. Esse cara vai ter oportunidade. Então não é você que não tem oportunidade. Você não investe em você e você quer que a empresa te dê oportunidade. E aí eu estou falando para não só líderes ali, porque tem, né, como vocês falaram aqui, você é um líder, mas em cima de você tem outros. E por que não alcançar os níveis acima? O que falta? Você quer mudança? Você quer ter uma vida profissional melhor? Você quer um financeiro melhor? Troca de quem você anda. Muda a tua comunicação. Sai da rodinha da mediocridade. A média é ser medíocre, cara. Vocês podem produzir muito mais do que vocês produzem. Eu posso produzir muito mais do que eu produzo. Mas para isso eu preciso investir em mim, cara. Sabe, tem um cara que trabalha comigo e fala assim, cara, isso ainda é legal, você fala da mediano, da mediocridade. Eu falo que tem que trocar a roda de vagabundo, cara. O senhor está reclamando da empresa, é os bola murcha, é os caras que isso e aquilo. Cara, existe uma empresa top, muito boa na vida,
Não, toda empresa tem defeitos, cara. Nenhuma empresa é boa, 100%. Mas quem faz a empresa boa é você, dentro das duas oportunidades que você tem. E é assim que a gente vai construindo. Né? É a comunicação emocional. E esse é o equilíbrio emocional, gente. Porque quando acontecer algo negativo, algo que te desanima na empresa, você reverter isso. 100% comprovado pelo Daniel Goleman. Alguém já ouviu falar do Daniel Goleman? Sim ou não? Pai da inteligência emocional. 13% das pessoas não têm sucesso pelo racional. Pelo racional. E 87% não tem sucesso por causa do emocional, cara. Olha a diferença. Não importa se você é pós-graduado, mestrado, doutorado. Isso é o lado analítico, lógico do mundo. É o racional. 87% é porque não sabe lidar com suas emoções. E aí, a gente está falando de ciência, de números, de fatos, de pesquisa. O que nós vamos questionar? Todos nós aqui, cara, a gente tem alguma deficiência dentro das nossas emoções. Né? Então, assim, comprovado, está claro isso. De chateação, de estresse. Ao ponto de pessoas... Vocês sabem o que é burnout? Quantas pessoas desenvolvem burnout dentro das empresas? Picos de estresse. Né? Por não saber lidar com suas próprias emoções. Ansiedade exagerada. Você tem empresa, cara, você tem uma entrevista daqui 2 semanas. Você já está ansioso hoje. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? O que vai acontecer? Tem algo para você fazer agora? Não. Se não tem, baixa essa adrenalina, respira, cara. Vai fazer outra coisa, foca em outra coisa. E fica tranquilo. Não adianta ficar ansioso. Né? É igual a Jaqueline que está ali atrás, ela é daqui também. Ela chegou para mim agora um pouco aqui. Você está calmo, né? Claro. Eu quero, mas para quê? Palestrar para mim já se tornou teoricamente comum. A questão é o que eu vou fazer com essas pessoas. E assim, eu sei que eu vou dar o meu melhor. A partir do momento que eu não der o meu melhor, aí eu vou ficar me preocupado. Agora, falar aqui para mim é tranquilo, eu não estou olhando para a cara de vocês. Esse tipo de inteligência é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e dos outros. De nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nossos relacionamentos. Teu nome, querido? Adriane. Gratidão. Tá claro que o conceito de inteligência emocional não? É difícil a gente entender, compreender e reconhecer nossas emoções, sentimentos, comportamentos e dos outros? É fácil ou é difícil? Difícil. O nosso ou dos outros? Mais difícil. Nós fomos criados para achar defeito. A gente vive todo dia buscando defeitos da Débora. Aí quando a gente acha, achei, faz um X vermelho, achei, ela tem defeito. Agora a gente não olha pra gente. E às vezes o defeito dela está em você. A física quântica diz que tudo que... Sabe aquele negócio, o santo não bate? Meu santo não bateu quando eu disse. É porque eu estou vendo algo nele que eu tenho em mim. Ele é fofoqueiro, é porque eu sou fofoqueiro em algum momento da minha vida. Ele é arrogante, porque você é arrogante em algum momento da tua vida. É assim que acontece. Quando você vê o cara, a pessoa, e você não se identifica, é porque você está vendo nela algo que você tem, um comportamento. Gente, uma coisa, lembrem-se sempre. Lembrem-se de jamais se esquecer de se lembrar que você não é, você está. Você é um estado de ser. Eu não sou assim. Né? A pessoa fala assim, chega a postar no Facebook, eu sou assim, quem quiser que se abaixo de mim. Ah, continua sozinho. Você não é assim, você está assim, você está escolhendo ficar. Simples. É a forma de se comunicar de novo, por uma emoção dele, uma crença dele lá do passado. E equilibrar isso. Inteligência emocional nada mais é do que identificar as emoções e sentimentos das pessoas e os seus. Por que o comportamento da Adriane, é a Adriane, né? Adriane. Me incomodou? Por que me deu raiva? Por que o comportamento dela me deu raiva? Eu preciso entender o porquê daquele comportamento dela e entender por que disparou esse gatilho emocional em mim.
E aí eu vou reagir com aquilo. Quer ver como a comunicação é tão importante, principalmente nisso, desse equilíbrio da inteligência emocional? Vamos pegar o nosso celular de volta. Você está lá, escreve uma mensagem lá, casal, pensa lá, separou. Aí você manda pro marido ou para a esposa. Você pode falar? Você manda escrito. Você pode falar? Você coloca a pontuação, bonitinho. A pontuação sempre é a mesma. Ponto final é sempre ponto final, não é? Interrogação é sempre interrogação, sim ou não? Sim. Você pode falar. Aí ela responde, sim. A minha interpretação. A minha, tá? Que estou lendo sim. Sim. Tem diferença, não tem? Vou ligar para ela agora. O que vai acontecer? Vai dar pau. Por quê? Porque eu interpretei o sim dela como um sim. E não um sim. Ou ao contrário. Você pode falar? Aí escrita, gente. Por isso que eu falo assim, gente, quando você quiser falar algo sério, liga ou manda de áudio, cara, é bem melhor. Porque você é responsável pelo que você está falando, mas a pessoa é responsável pela interpretação dela. E isso você tem participação de como você se comunica. Existe uma diferença eu falar pra você. Você me pergunta se pode sair mais cedo hoje. Eu te falo, pode. E uma outra coisa é eu falar, pode. De novo, não, né? Então, como equilibrar essas emoções? Como eu vou fazer para gerir isso tudo para que eu não tenha uma comunicação abalada? Ou com ruídos. Ouvir é diferente de escutar, tá, pessoal? Escutar entra aqui e sai aqui. Ouvir não, a gente ouve e guarda. Às vezes você vai falar com o supervisor está lá no computador. Diz, né? O que você falou mesmo? Ele só escuta. Ah, eu não ouvi esse negócio pra mim. Ah, eu te falei, tava lá na tua mesa lá, falei isso. Ah, não escutei. Ele não ouviu, você tá escutando. Ah, então a gente tem que cuidar com isso. Inteligência emocional é só equilibrar isso. Simples assim. Fala pro colega do lado, simples assim. Aí tem uma coisinha interna na tua cabeça. Só que não. Isso que o cara tá falando, mas... É ou não é? Coloca pra mim os pilares. 5 pilares da inteligência emocional. Eu ia falar do coaching. A gente tem o primeiro autoconhecimento, certo? Autoconhecimento nada mais é do que foi produzido, a gente se autoconhecer. Por que eu tenho este comportamento? Por que eu falei isso? Por que eu tive esta ação? É entender nós mesmos. Isso é auto. E ela tem que ser uma coisa constante. Porque o comportamento humano, ele muda e muda muito rápido o tempo todo. Vocês estão super bem aqui, tranquilos, legal comigo, me ouvindo, né? Agora eu chego aqui e dou um tapa no rosto de qualquer um aqui, o comportamento vai ser o mesmo? Não vai, né? O comportamento muda muito rápido. Eu não preciso agredir fisicamente, mas eu posso falar uma palavra contrária que vocês vão fazer caras e bocas. Aí eu crio antipatia, eu crio simpatia, enfim, assim vai. Então é o autoconhecimento de como que eu vou lidar com esses meus comportamentos. Qual a melhor resposta que eu vou dar para o meu líder quando ele me der uma negativa? Como que eu vou dar um feedback para o meu colaborador de uma forma que eu não agrida ele e que ele continue tendo performance? Porque a gente tem os gatinhos da sala, gatinho é um perfil comportamental, tá, gente? A gente coloca alguns testes de perfil que trabalhamos com animais. E o gatinho é aquele cara sensível. Você fala assim, cara, esse projeto teu tá muito bom, mas você já viu assim, cara? Eu amo você, mas eu quero continuar ficando com você e vai ser top? Não. Eu amo você, mas quero separar. É a mesma coisa do feedback. Você é muito bom, mas você precisa trabalhar isso, isso, isso. Aí o gatinho, já não vou fazer mais nada, porque nada tá bom pra ele. É sensível. Tá cheio de vídeos. Olha, eu identifiquei que esse projeto precisa melhorar isso, isso, isso. Porém, ele ficou muito bom. É diferente, não é? Negativo e positivo. Vai gerar um comportamento. E como você vai lidar com isso? Então a gente está falando de novo de comunicação. E de novo de cuidar das emoções. Gosta de Augusto Cury? Sim. Quem já leu o livro Gestão da Emoção? Ninguém? Quem já leu Inteligência Emocional do Goleman? Leiam Gestão da Emoção do Augusto Cury, tá?
livro muito bom. Tive o prazer de estar com ele em 2016, 2017, num congresso sobre liderança e gestão. E ele fala assim, muita coisa, e a gente para refletir e que a gente pode ter uma aplicabilidade muito grande dentro disso. Tá? O segundo tópico, a gente vai falar de autocontrole. Controlar os nossos impulsos. Isso aqui é bem difícil, não é não? Quem é consumista aqui? Dá um eu pra mim. Ninguém é consumista? Ninguém! Não tem nenhuma mulher centopeia aí? Tá. Homens gostam de outras coisas, né? Tem homens que gostam de jogar, tem homens que ficam joguinho, filme, televisão troca todo ano, enfim. É controlar os nossos impulsos, é controlar nossas emoções, ter autocontrole. Estou acelerando demais, respira, troca, joga a adrenalina para baixo, dá uma acalmada. Estou muito calmo, estou lento. Procura alguém, cara, que te dê um up. Alguém que te dá um up é alguém que tem um ritmo mais acelerado de trabalho perto de você. Você está muito protelando, muito, não deixa isso para depois eu faço. A tua mesa começa a ficar aquela pilha assim. Procura ficar perto de alguém que faça acontecer. De um cara executor. Não, vamos colocar em ordem, vamos fazer. Steve Jobs não deixava nada para depois. Steve Jobs tem que fazer ligação, pegar o telefone e ligar agora. Fazer agora. Então, autocontrole. Começou a ficar calmo demais, procura alguém que sai fazendo que nem um maluco. Porque daí você equilibra. Ele que acelera demais e você que vai mais tranquilo, e aí dá certo. Eu e o Juliano, a gente está num relacionamento interpessoal aí há 15 anos, acho, mais ou menos. Peguei no colo essa criança. Ele era pequenininho, aí... ainda é, né? Mas ele era menor. E foi atleta junto comigo, foi crescendo, hoje a gente trabalha junto. Mas o ritmo de trabalho é muito diferente. Então assim, eu sou as coisas que eu quero pra ontem. E ele não, cara, ele é calmo. Não sei o que. Aí, cara, mas eu preciso disso. Vai ser. Cara, tem pra brigar, às vezes é complicado. Briga comigo, pelo amor de Deus! Não briga! Sabe? Então é você conseguir equilibrar as coisas. E aí você consegue chegar ao teu autocontrole. Você começa a ver como o outro reage. E aí você consegue explicar. E uma forma de entender a linguagem dele. Como ele aprende isso. Lembre que a gente aprende vendo, ouvindo e sentindo. Quer ver um problema, uma falha de comunicação? O Ulisses ele aprende vendo. A Débora aprende ouvindo. Aí eles estão numa discussão de trabalho. Mas você não ouviu o que eu falei? A Débora fala. Mas você não está vendo aqui, está aqui no papel, o Ulisses está dizendo. Ela está falando no ouvir e ele está falando no ver. Vamos se entender? Difícil. Um vai ter que ceder à linguagem do outro. Sistemas representacionais. Controle o teu impulso do ver. Como é para você ouvir isso? Como você vê isso? Sabe aquela pessoa que você fala assim, quer que desenhe? Tem pessoas que realmente precisam que desenhe, gente. Porque o sistema dela é visual. Se ela não vê o desenho numa planta, no papel, não vai dar jeito. Você vai comprar um carro. Visual, tá? Para vocês entenderem. O cara quer ver o carro. Ele quer ver a cor do carro. Porque o vermelho não fica legal em todos os carros. Ele quer ver a cor, ele quer ver o design, ele quer ver. O outro, sinestésico, é o cara que quer dar uma voltinha. Que ele quer sentir o conforto, ele quer sentar dentro do carro, ele quer sentir ele rodando. Volante, pneu, aderência, ele quer sentir. O auditivo, ele quer saber o ronco do motor do carro. Se não tem ruído, se não tem nada batendo. É diferente. São sistemas representacionais diferentes. E isso é fácil da gente perceber quando a pessoa fala com a gente, porque ela fala, você não está vendo isso? Ou, eu vejo que isso, o cara falou ver, eu não imagino assim, eu não consigo criar isso na minha cabeça, é tudo visual. Eu penso que, eu acredito que, tudo auditivo. Isso não soou legal. Tudo auditivo. Ah,
Eu sinto que você está sendo áspero comigo. Eu sinto que não sei o quê. Sinestésico. Fica na fala, é fácil de entender. E aí você consegue ir controlando as tuas e as deles. Terceiro, a gente vai falar de motivação. Essa motivação ela precisa ser intrínseca. Ela tem que partir de dentro para fora. Motivação é um mercado que dá grana para palestrante, tá? Mas dá resultado, Alex? Dá, muito pequeno. E é um resultado muito rápido. Você, aquilo que eu falei, vocês podem lembrar de mim daqui um dia, uma semana, depois acabou o efeito, vai embora. Não adianta. Ah, então você está dizendo que palestrante motivacional não é legal. É legal, depende do foco que você quer para a tua empresa. Agora, a motivação, ela tem que ser intrínseca. Ela tem que vir de dentro para fora, ela tem que ter um porquê. Se você não tiver um porquê na tua vida, não importa a motivação. Cara, eu posso sambar, eu posso virar cambalhota aqui, não vai mudar em nada. Não vai resolver. O quarto, eu acho que vocês vão me responder o que eu já imagino. Quer ver? Empatia. É difícil sim ou não sim? Não? É fácil se colocar no lugar do outro? Eu acho fácil também. Fácil? Não para todo mundo, né? O que acontece? Quando eu falo assim, se colocar no lugar do outro, é algo impossível. Porque quem sente a dor não sou eu. Eu compartilho daquela dor e imagino o quanto ela deve ser dolorosa. Mas a dor dele é dele e eu não consigo sentir por ele. Então quando eu falo de empatia, de se colocar no outro, é de realmente você buscar reconhecer essa emoção do outro. O cara foi promovido, ele está alegre, ele está feliz. Aí você já pensa, ah, que bom, parabéns, Osmar. Isso não é empatia. Dá um sorriso, comemora com ele ali, dá parabéns, mas dentro você tá. A vozinha interna, né? E aí talvez agora tenha uma vozinha aí, mas o cara lá está falando, não faz sentido, não existe, não acredita nele não. Mas é o que acontece no teu dia a dia, pode buscar isso aí. Então a empatia é se colocar no lugar do outro. Quando ele vem com uma dor, quando ele é promovido, quando ele está com uma dificuldade, o que eu posso fazer para te ajudar? Líderes aqui, não chefes, líderes. Você busca validar com o teu colaborador qual a dificuldade dele. Por que ele não está produzindo? Por que ele foi áspero naquele atendimento? Por que me traga um pouco mais da realidade do papel, me ajuda em parte operacional, da parte de engenharia aí, do pessoal de uma situação cotidiana de vocês assim. Por quê? Dá muito problema de procedimento aqui? Às vezes dá. Quando dá esse problema, por que dá esse problema? Não precisa me responder não. Mas por que dá esse problema? Vocês já identificaram a dificuldade desse operador? Isso é ótimo. Agora, por que de repente ainda continua acontecendo? Né? É se colocar no lugar do outro. Qual a dificuldade dele? Por que ele não está conseguindo realizar isso? Ah, ele já teve treinamento, ele já foi orientado, ele já foi educado e ainda está dando problema. E esse problema ele é meio recorrente. O que está pegando? Qual é a tua dificuldade? O que eu posso fazer por você? Isso é ser empático. Ser empático não é ser simpático. Tem diferença, tá? Eu sou muito empático, mas eu não sou muito simpático. Já me disseram que eu sou bem empático, na verdade. Eu gosto muito do meu canto. E eu era bem pior, na verdade. Eu tinha sérios problemas de ter relacionamento interpessoal. Porque eu gosto de ficar no cantinho observando. Eu sou da galera que chega primeiro na palestra, mas eu sento no fundão porque eu tenho medo do palestrante lá na frente. Sabe? Então eu fico esperando ver o que vai acontecer. E isso não é ser simpático, mas eu me colocava no lugar dos outros. Quem aqui faz muito pelos outros? Você faz muito pelos outros? Quem mais faz pelos outros? Acho que a grande maioria, né? Gosta de fazer pelo outro, gosta de ver bem do outro e esquece de si, né? Então, isso é uma empatia, a gente tem que cuidado nesse ponto, tá? A gente tem que fazer pra gente. O quinto tópico é relacionamento interpessoal. Como que estão nossas relações interpessoais? Com o outro. Vejam que esses pilares da inteligência emocional, ela tá tudo ligado, não tá? Tudo ligado. Tudo ligado. E o Goleman,
já para eu encaminhando mais para o final, ele trabalha com competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais. E dentro de cada pilar desses são 9 competências. Então a gente está falando de 18. E isso é um equilíbrio. Vocês precisam pensar que a inteligência emocional é um avião. Se você pensa muito no outro, competências emocionais interpessoais. Aqui é o lado emocional, aqui é o lado racional, beleza? Competência emocional pessoal aqui, social aqui. Se você pensa muito no outro, faz pelo outro, o avião começa a ficar torto. Se você só pensa em você, na tua empresa, você não pensa na tua saúde, você não pensa na família, nos teus filhos, não pensa em nada, só na tua empresa, resultado, números que quer ganhar mais, ele vai inclinar para cá. Se pensa muito no outro, na tua família, nos teus filhos e larga da tua empresa, ele vai ficar aqui. Difícil equilibrar, né? Porém, quando você tem um equilíbrio, ele gera um terceiro pilar que o Daniel Goleman coloca, que seria o equilíbrio produtivo positivo. Olha, legal. O equilíbrio produtivo positivo. A gente vai estar trabalhando, a gente vai estar produzindo positivamente. Essa é a ideia da inteligência emocional. Gerar as nossas emoções. Tudo é aprendido. Tudo é aprendido. Só tem uma coisa que a gente tem que realçar aqui. Talento, vocação, inteligência, ela não é adquirida. Ela é super adquirida. Ninguém nasce inteligente. Ninguém nasce com vocação. Ninguém nasce com talento. Isso tudo é aprendido. A neurociência comprova isso. Só tem uma forma de você aumentar a sua inteligência. A sua escada de inteligência é lendo e estudando. Só tem essa forma. A tua capacidade cerebral equivale a 15 mil computadores da última geração. Você tem um computador na tua cabeça de 1 milhão e meio. 1,5 litro. Isso é nanotecnologia. Para você esgotar a capacidade do teu cérebro, levaria 4 séculos e nós só vivemos no máximo 1. Então tem muita coisa para queimar. Tem uma capacidade neural gigante que a gente pode aperfeiçoar, que a gente pode estar desenvolvendo. Tudo isso dentro da inteligência emocional. E é fácil a gente mudar chavezinhas e percepções da vida. E eu vou mostrar para vocês. Vocês querem ver isso na prática para eu finalizar isso aqui? Eu preciso de 4 voluntários, 2 mulheres e 2 homens. É voluntários, não é aquela coisa assim, vai você, vai. Não, não empurra o cara. É voluntário. 2 voluntários, 2 homens e 2 mulheres. Chega aqui perto de mim, só fala o nome para eu saber quem está aqui. Adriane, Simone, quem mais? Osmar. Vou precisar de mais uma mulher, galera. Também. O nome? Beleza, eu quero a Adriane e a Simone. Vou sentar aqui, eu quero vocês perto do meu joelho. Uma de cada lado. Vamos aqui atrás de mim. Beleza? Isso aí. O que acontece? Eu peso 81 kg e 800, embora não pareça. E essa galera vai me levantar com 2 dedos. Vocês acreditam nisso? Sim. Gostei. Se alguém já viu isso, fica quietinho. Tá? Alguém aqui não acredita, a maioria, né? Não acredita? Não. 2 dedos, cara. Se a gente distribuir em 4, 81 kg e 800, em 4 a gente vai estar falando aí de 20 kg e alguma coisa, certo? Acho que dá, né? Dá assim, vamos lá. Junta as mãos assim pra mim. Dedos assim. Todo mundo assim, tá? Adriane, dá a tua mão pra mim. As duas assim, isso. Esses dedos, abaixa. Pode abaixar mais. Você vai colocar aqui. Simone também. Dedo curtinho, Simone. Fecha bem. Os homens aqui embaixo. Eu tomei banho na semana passada. Esse dedo pra trás, assim, ó. Esse dedo polegar pra cima. Encaixa bem aqui. Esse também. O negócio é o seguinte, elas vão me levantar. Se vocês não conseguirem, vai ficar feio pra vocês. Beleza? Vocês vão me levantar. Tira a mão pra vocês duas. Aqui, ó. Pensa aqui, ó. Faz força na mão, tá? Eu vou pôr pressão aqui. Faz força. Só tem 10 quilos. Dá pra levantar ou não dá? Faz força. Dá ou não dá? Só 10 quilos. Então, beleza. Põe aqui. 10 quilos, tá? Eu só vou fazer um equilíbrio, pelo amor de Deus. Me soltaram numa palestra esses dias. E eu bati aqui embaixo.
Eu fiquei com 4 amígdalas. Não me solta. Vocês vão me levantar, só não me solta. Corrige a coluna, só pra não machucar. Levanta mais o quadril. Mais o quadril. Aí, deixa sempre reto aqui. Não, só levanta aqui e deixa a coluna reta. Também. Pra não machucar a coluna. Vocês vão me levantar. Pensa que vocês vão me levantar, só não me solta. Tá, no 3, tá bom? Todo mundo junto. No 3. 1, 2, 3. Pode levantar. Levanta. Desce. Pra não você muito. Beleza, peraí. Agora fica aí. Eu quero mais alto. Mais alto agora. Beleza? Só não me solta. Vai lá. 1, 2, 3, vai. Sobe. Toma pra eles. Desce. O que vocês têm pra me dizer disso? É possível. Não foi difícil? Foi fácil? Sentem lá. Palma pra eles de novo, gratidão. Gente, o que é isso daqui? Física. Física? Além de física. Crença, cara. Pera lá, vamos falar sério. Quando eu coloquei pressão na mão das meninas aqui, eu tenho a precisão exata de 10 quilos aqui? Não. Quem disse que eu tô pondo 10 quilos, cara? Talvez eu não tô colocando nenhum quilo aqui. Mas eu tô virando a chave cerebral delas. Dizendo, cara, vocês vão me levantar porque tem 10 quilos aqui. 10 quilos dá, não dá? Ó, dá ou não dá? Dá. Eu mudei a chave. E aí eu mudo mais a chave quando eu falo assim, ó, joga a pressão pra trás, tá? Elas vão me levantar. Se vocês não levantar, vai ficar feio pra vocês. A responsabilidade está onde? Aqui. Atrás. Tá aqui atrás. Nunca me derrubaram. Nunca. Por que eu falo essa história? Porque, cara, eu concentro o foco dela na subida ou na descida. Não. Veja, se eu falar pra ela, cara, vocês vão me levantar. Eu já tô falando que ela tá, é algo certo. Não tem talvez, você vai tentar. Não, eu tô falando, você vai me levantar. Só não me... A preocupação dela tá no descer e não no subir. Se eu não frisar pra ela que ela vai conseguir, é algo incerto. E aí a tua mente vai falar assim, não, cara, não vai dar. É 80 quilos, é 20 quilos, cara, não vai dar não. É o diálogo interno, não. Para tudo, você não vai ser não. Só não me solta. Porque você vai me levantar. Então não me solta. Se me soltar, dói. E eu imagino que dói. Mas até hoje nunca aconteceu. Né? Então é isso que a gente precisa. Ter o equilíbrio das nossas emoções em conta do resultado, do que a gente quer. A mudança na nossa vida só acontece por forte impacto emocional. É que nem andar de bicicleta e você levar um tombo. Você não esquece nunca mais. Porque está no emocional. E aí a gente teria que falar de aprendizagem cerebral. Isso fica para outra palestra. Antes de eu finalizar, só quero que vocês saibam o seguinte. Tinha um monge muito sábio dentro de um vilarejo. Tudo ele sabia. E ninguém desmentia ele. Um dia um jovem chegou para ele e falou assim, hoje eu vou desmentir esse sábio. Eu vou pegar um pássaro, vou segurar em minhas mãos. E vou chegar na frente dele, monge, esse pássaro está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, eu aperto, mato, solto o pássaro morto. Se ele falar que está morto, eu abro a mão e deixo ele voar. E assim ele o fez. Chegou na frente do velho monge, sábio. Senhor sábio, eu tenho um pássaro em minhas mãos. Ele está vivo ou está morto? O sábio olhou nos olhos dele e disse, o futuro e o destino desse pássaro está nas suas mãos. A vida de vocês é sua. Comprometam com ela. De 0 a 10, veja o quanto está esse comprometimento. Façam o melhor que vocês puderem ser, os melhores profissionais que vocês puderem ser, usando sempre da inteligência emocional que está aqui dentro e não precisa ser comprado. Gratidão por hoje e tudo de bom a vocês.